Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo. A peste suína africana na Alemanha pode pressionar os preços pagos ao suinocultor aqui no Brasil? Juliana Ferraz, analista de mercado do CPEA, vem contar se já tem consequências no mercado interno. A primavera começa hoje e promete mais umidade, calor e também, claro, com isso tem a possibilidade de surgirem mais doenças. Como evitar? Ana Carolina Esprícigo vem nos dar dicas de manejo. E tem muito mais informação sobre as proteínas do futuro. Vamos começar? E agora? O valor bruto da produção, o conhecido VBP, de bovinos, suínos e frangos, em 2020, indica uma valorização de pouco mais de 6% em relação ao que foi previsto no começo do ano. E se essa projeção se confirmar, pela primeira vez na história da agropecuária brasileira, o VBP desses três produtos vai alcançar a marca dos 200 bilhões de reais. A maior expansão deve ocorrer com os bovinos. O valor previsto nesta última projeção é de 11,32%, superior ao estimado em janeiro. Caminhando extremamente bem nas exportações, mas só agora obtendo aí maior valorização para o animal vivo, ou seja, na fazenda, a suinocultura tende a obter o maior VBP da história. O valor é 2,32% superior ao estimado lá em janeiro. Nesse cenário, o pior desempenho continua sendo o do frango, que, embora demonstrando expectativas melhores que as observadas entre fevereiro e julho deste ano, continua contando com um VBP menor que o de janeiro. É inferior a 0,5%, mas pode significar redução de mais de 8% sobre o VBP de 2019, que foi de 73 bilhões e 200 mil reais só na avicultura. Se até países de primeiro mundo, onde se espera que os cuidados sanitários sejam exemplares, a peste suína chega sem dificuldade, imagine se os países latino-americanos tiverem algum descuido, hein? Por isso, nunca é demais falar sobre tudo o que a gente precisa fazer para garantir a saúde dos animais. Veja só essa reportagem. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. A peste suína africana é uma doença altamente contagiosa. Se as medidas de biosseguridade não forem aplicadas corretamente, o produtor abre as portas da granja para esse vírus e para tantos outros. Para não correr riscos, a vigilância tem que ser permanente. Em uma granja, os acessos são restritos. Os caminhões que entregam ração não precisam entrar nas propriedades. Por isso, os silos devem estar localizados na área de cerca perimetral. Veículos que tenham necessidade de entrar na área interna da granja passam por um processo de desinfecção. A origem dos alimentos oferecidos aos suínos deve ser rigidamente controlada. Antes de entrar na granja, todos os profissionais envolvidos no processo de produção dos animais devem tomar banho e vestir roupas e calçados exclusivos. Quando falamos especificamente da peste suína africana, devemos lembrar que trata-se de uma doença exclusiva de javalis e cruzamentos com suínos domésticos. O vírus tem um potencial de se espalhar rapidamente e a principal via de transmissão é pelo contato direto entre suínos infectados e suscetíveis ou através da ingestão de produtos de origem suína contaminados com o vírus. Outra via de transmissão é por carrapatos que sugam o sangue de suínos infectados e depois se alimentam de outros suínos.
O vírus da peste suína africana é transmitido por secreções nasais ou orais, picadas de carrapatos, ferimentos e injeções. São consideradas como fontes de infecção o sangue, tecidos, secreções e excreções de animais doentes e mortos. O índice de mortalidade depende da forma clínica apresentada, mas pode chegar a 100% do rebanho. Não existe vacina comercialmente disponível, nem tratamento. Por isso, é recomendada a eliminação do rebanho infectado exposto ao vírus. É preciso evitar o contato de suínos acelvajados ou javalis com suínos domésticos e aumentar a vigilância em áreas de alto risco, com circulação de javalis. Além disso, é preciso evitar a deposição de lixo ou restos de alimentos no ambiente que podem ser facilmente acessados por suídeos de vida livre. É imprescindível reforçar as boas práticas de biosseguridade em granjas comerciais. Você já sabe de cor tudo isso daí, né? Mas nós fizemos questão de relembrar os cuidados que são muito importantes e nessa época aí no qual se acendeu um alerta na Europa, né, por conta da Alemanha, a gente lembra de novo, a gente faz a nossa parte, viu, gente? Tem que fazer, não pode marcar bobeira aí não, porque nós somos um mercado muito importante para o mundo e ele faria muita falta para todos nós, né? Se por acaso a PSA atrapalhasse alguma coisa por aqui. Vamos conversar com a Juliana do CPEA, que é a nossa querida amiga, já parceira, está aqui com a gente já conectada, para a gente já saber se por acaso essa polêmica aí agora, né, que surgiu, polêmica não, né, que é realmente um problema que surgiu agora para a Alemanha, já traz para nós aqui em Juliana não só cuidados, mas algumas consequências, né, a mais no nosso mercado. Um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. A gente não sentiu esses efeitos ainda, tá, Pablo? A notícia da peste suína africana na Alemanha foi, sem dúvida, uma notícia bastante impactante para o setor. A Alemanha ela é um país de peso no cenário internacional. Ela é a maior produtora na Europa, né? Um quarto da produção de suínos da Europa está na Alemanha. E ela também é o terceiro maior exportador, fica atrás somente dos Estados Unidos e da Espanha. Então, sem dúvida, foi uma notícia que impactou os mercados globais, de modo geral, né? Principalmente a partir do momento que a China anunciou, né, o embargo, as compras, né, das carnes advindas da Alemanha. Então, isso gerou uma certa expectativa, né, de que os preços no Brasil subissem de forma abrupta e no curto prazo. Por enquanto, é mais um movimento de especulação, a gente não sentiu esses efeitos ainda. A gente percebe que semana passada, no Sudeste, principalmente, os preços eles se estabilizaram. No Sul tiveram um viés de alta, mas foi uma alta muito sutil comparado às valorizações intensas que a gente viu nas últimas semanas. Certo. Aí. Agora, Juliana, eu tenho conversado aí com alguns outros analistas, colegas nossos, né? Também a gente lê em alguns lugares. Quero saber da sua opinião. O que você acha que isso pode acabar resultando realmente num, por exemplo, favorecimento do Brasil ou até de um outro país, né? Ocupando essa fatia que a Alemanha deixou? Ou você acha que a Alemanha, preparada como vai ser mais rápida, vai conseguir reverter isso, hein? Porque uma coisa que eles estão tentando fazer com que esses embargos não sejam generalizados, né? Que só se barrem as compras dessas partes do país onde a PSA chegou. Isso. A expectativa é que a Alemanha ela faça de tudo para contornar a situação e que ela tenha êxito, né? Porque se a gente for comparar o caso da China com a Alemanha, o rigor sanitário dos países europeus ele é muito maior do que na China, por exemplo. Então, não é esperado que a peste suína na Alemanha tome proporções como tomou na China. É claro que no curto intervalo de tempo, caso eles não consigam reverter esse cenário, a tendência é que China e outros países também que demandam a carne da Alemanha tendam a procurar outros fornecedores que já são parceiros consolidados, né? Então, como é o caso do Brasil, por exemplo. Então, sim, no curto intervalo de tempo, caso a Alemanha não consiga reverter essa situação, a gente pode ser beneficiado, mas acho que é válido lembrar que o mercado ele se autoajusta, né, Pablo? Então,
a carne começa a subir muito aqui no mercado interno, a subir muito lá fora também, o pessoal acaba migrando de fornecedores. Tá certo. Agora, aproveitando já a tua presença, né, vamos falar um pouquinho aqui como é que está a situação. Eu estava até lendo a tua análise aí desses dias, comentando que a gente está até com esse preço se sustentando por aqui, porque justamente a nossa oferta, ela está meio que ajustada, né? Não existem, por exemplo, muitos animais prontos para o abate, né? Ou está num número aí limitado e tudo mais. Por que a indústria está fazendo isso, hein? A oferta, a gente percebe que ela está restrita, com poucos animais em peso ideal para abate, por conta justamente das incertezas causadas pela pandemia, principalmente, e pelos aumentos sucessivos de volume exportado. Então, aumentou muito a exportação nos últimos meses, a gente vem atingindo recorde atrás de recorde aí, com as exportações todos os meses acima do que foi exportado no ano passado. Então, isso ajudou a enxugar um pouco a oferta interna de suínos. E também o período de pandemia, né, principalmente no começo do ano, os meses de março e abril principalmente, ele gerou muita incerteza para o produtor. Então, isso inibiu muitos agentes de aumentar a produção. Tá certo. E você acha que isso deve continuar assim, hein, Juliana, pelas próximas semanas? A gente acredita que sim. Talvez aquela euforia toda que a gente viu de aumentos intensos não ocorram de forma tão expressiva, tão intensa quanto a gente viu, mas em alta, com certeza, a tendência é que os preços das carnes, todas as carnes de modo geral, continuem elevados, porque a gente entra agora no período de final de ano, setembro até o final de ano, é sazonal, né? Um período de sazonalidade positiva. Então, as redes atacadistas e varejistas, elas tendem a comprar mais, fazer estoques para as vendas de final de ano. Então, por isso, é esperado que os preços das carnes continuem em alta, se não subirem mais, né, caso aumente a demanda. Tá certo, então. Muito legal a tua participação, como sempre, Juliana, nossa amiga. Quando tiver novidades aí, vem conversar com a gente. Eu que agradeço. Bom trabalho aí, até mais. Vamos fazer um intervalo agora, depois vamos falar do clima de volta. A gente está essa semana aqui se dedicando a ele porque a primavera começa hoje, né? Então as temperaturas começam aí a aumentar e também com isso a gente sabe que algumas doenças comuns, né? Elas aparecem agora com mais calor, mais tempo úmido, né? Justamente pela qualidade do ar, faz com que isso se prolifere com mais facilidade. Então, vamos a alguns cuidados? Daqui a pouquinho a gente traz as dicas para você. Fique por aí, porque a gente volta já. Ligados e integrados no ar, e de tão ligados e integrados que aparecem na TV, na internet, e da internet vem para a TV. Como assim? É só você postar a sua foto lá no Instagram, por exemplo, e na legenda colocar hashtag, aquele joguinho da velha, ligados e integrados. E aí você aparece aqui, assim como, olha só, esse pessoal que está aí na tela, olha só, postou a foto com a hashtag, apareceu aqui. Então, você fazendo o mesmo, aparece também. Obrigado pela participação, hein? Tem todo dia aqui vocês na tela do Canal Rural e também no canal do Criador. E agora quero atualizar o tempo com você aí de casa, para a gente ficar de olho, se planejar com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo! Bom início de primavera para todos nós! Essa nova estação que já começou nesta terça-feira às 10h31 da manhã. E a gente já começa a estação com alguma característica muito forte dela, que são as tempestades. Há previsão para temporais nas próximas 24 horas, em parte do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, sul do Tocantins, sul do Pará, norte de Rondônia e Amazonas. Mas detalhe, é temporal porque vem com rajadas de vento de até 80 km por hora, queda de granizo, mas não necessariamente altos volumes de chuva, tá certo? Depois disso, a gente vai perceber que, a partir da quarta-feira, essa
condição para tempestade, ficar um pouco mais restrita para o interior do Brasil, mas ainda assim com chuva abaixo da média, porque essa é a expectativa para setembro, né? Setembro vai ficar com chuva abaixo da média em toda a área em amarelo do mapa. A gente vê que para Vilhena existe uma expectativa de chuva, mas repare aqui em Rondônia, no máximo 29 milímetros em 30 dias. Depois disso, de outubro a março, aí sim a gente vai ter chuva muito mais volumosa, tá certo? Eu quero também olhar aqui para todo o Brasil, porque a gente tem uma frente fria aqui na costa do Sudeste, ela que será responsável aí nos próximos dias por esse volume de 70 a 100 milímetros acumulados de chuva. E o que eu chamo a atenção é justamente para isso. Depois dessa chuva da primeira semana da primavera, o que a gente vai ter depois? Tempo mais firme em todo o Sudeste e Centro-Oeste e chuva concentrada apenas no Rio Grande do Sul. E é uma coisa que persiste até o início de outubro, porque a primeira semana da primavera, ela é realmente mais úmida aqui no interior do Brasil, mas ainda deixa o sinal vermelho ou amarelo para o plantio aqui no Centro-Oeste, justamente porque na segunda semana da primavera, de 30 de setembro a 7 de outubro, a chuva recua. Passa a ficar então tempo mais seco em todo o interior do país, com chuvas mais volumosas no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que apenas 5 dias só de pancadas de chuva não vão conseguir aumentar muito a umidade do solo. Até a próxima. Legal, Pri, muito obrigado. E falando em clima, a gente sabe que conforme as temperaturas aí elas vão aumentando, né, ou caem também, o nosso corpo pode até sofrer, né, com a imunidade, né? A gente percebe aí esses picos. E com os animais não é diferente, pode ser até pior para eles. Vamos ver nessa reportagem. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Quando as temperaturas começam a subir, uma das preocupações dos produtores é o estresse térmico ou estresse calórico das aves mais velhas na fase mais avançada da produção. Os dias mais quentes são críticos e o desafio é manter o desempenho zootécnico dos animais no período. Vamos ver quais são os problemas de saúde mais comuns nas épocas mais quentes do ano. Dias mais quentes podem interferir no desempenho das aves, que são animais de metabolismo acelerado e elevada produção de calor. Aves estressadas pelo calor podem apresentar diferentes reações fisiológicas e comportamentais. De acordo com a Embrapa, como consequência do estresse calórico, a ingestão alimentar é reduzida e aumenta a incidência de doenças no plantel. A redução na ingestão alimentar torna as aves mais suscetíveis às doenças nesse ambiente. O frango tem habilidade para manter constante a temperatura dos órgãos internos em 41,7 graus Celsius, o que é conhecido como homeotermia. Como as aves não suam, elas precisam resfriar seus órgãos internos pela evaporação ou bebendo água. Caso ela esteja fora de sua temperatura de conforto, o consumo de água é maior e a frequência respiratória aumenta na tentativa de se resfriar pelo mecanismo de evaporação do vapor d'água dos pulmões. Os frangos tenderão a se mover para locais mais frescos nos aviários e mudarão a sua postura corporal, o que leva à exaustão física. Estamos falando de um problema chamado hipertermia, ou elevação da temperatura corporal. Em casos extremos, com temperatura ambiente próxima dos 40 graus, podem ocorrer perda de peso e alta mortalidade do lote por exaustão física. Por isso, é importante que os aviários proporcionem condições de conforto térmico para os frangos, conforme a idade do lote. Vamos tirar nossas dúvidas sempre com o melhor especialista. Hoje é a médica veterinária Ana Carolina Esprícigo. Já estou aqui na nossa sala de bem-estar animal para conversar com ela. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia, Pablo. Bom dia aos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado você por ter aceitado vir conversar aqui com a gente, dar essas dicas aí valiosas. Ô, Ana, antes comenta pra gente uma situação que é muito comum na primavera, que são as amplitudes térmicas, né? A primavera costuma ter isso. E isso faz mal realmente para o animal? Porque eu chamo a atenção sempre aqui do produtor e agora eu quero tirar a prova real, como a gente falava na escola, né? A prova real aí do resultado. Realmente acontece? Então, Pablo, então para as aves, elas sofrem realmente com essa divergência de temperatura, essa amplitude térmica,
e agora é uma época bem complicada de você manter essa ambiência para elas, né? A gente vem de uma época de frio e está entrando num período de transição para o calor. Então, o produtor ele vem acostumado, às vezes, a fazer uma ventilação, né, de uma maneira mais adequada para o inverno, e a gente tem que se adequar agora às temperaturas que vêm aquecendo para o verão. Então, o que a gente também sempre orienta os integrados é também fazer uma manutenção dos equipamentos, né? Que no inverno a gente não utiliza tanto equipamento, né, de ventilação. E agora, com as alterações de temperatura, a gente começa a utilizar mais esses equipamentos. Então, um ponto de cuidado agora para a gente manter a ambiência das aves é fazer também a manutenção desses equipamentos para eles estarem prontos para utilização em temperaturas altas. Ótimo, manutenção realmente muito importante, né? E ficar de olho ainda mais, né? Porque, Ana, nessa época, então, como tem as amplitudes, eu tenho que ficar lá percebendo se a umidade está realmente adequada, né? A ventilação, a temperatura, são vários pontos. São vários pontos, né? Então, um ponto bem importante é a umidade, né? E a temperatura relacionadas com a ventilação. Então, elas precisam estar adequadas para a idade das aves, né? Tanto na fase inicial quanto na final. Então, durante o dia, com as temperaturas mais quentes, é necessário mais ventilação para elas, né? E à noite, o aquecimento ainda se faz necessário nessas épocas que à noite tem um frio mais intenso, né? Tá certo, muito bom. E agora vamos até conversar um pouquinho sobre essa questão fisiológica, não sei se é bem assim que se fala, né, Ana? Mas o que acontece no corpo, né, desse animal, quando nós temos esse tempo mais, que vai se tornando agora, né, com a temperatura mais quente e também um tempo mais úmido, se isso realmente é mais favorável para a proliferação de algumas doenças. Ou é um mito? Não, está certo, tá, Pablo? Com o aumento das temperaturas, as aves, então, elas podem sofrer por um estresse térmico, né? Então, se a gente não fornecer a elas uma ventilação adequada, elas vão sofrer com o calor, né? E pode ocasionar até as mortalidades nos lotes, né? E com o aumento da temperatura, dos fatores que a gente vê também é impactado é a cama do aviário, né? Então, ela tem uma porção de micro-organismos presentes nela, e com o aumento da temperatura, a gente favorece um aumento da contaminação desses micro-organismos no ambiente de criação das aves, né? Então, se a ave, com o calor, deixa de consumir o necessário do alimento do dia para ela vai se estressar mais e vai estar imunodeprimida, né? E pode estar mais susceptível às contaminações dos micro-organismos que estão no ambiente, como a cama do aviário, né? Olha só. Então, é muito importante controlar a temperatura, né, do ambiente para elas. Interessante realmente essa relação aí, né? E o pior é que nem tem que pensar muito sobre, né? Só que você alertando agora, realmente que eu percebi. A ave já come menos, porque já não está se sentindo tão bem, já acaba tendo menos nutrientes, portanto, menos saúde. Por outro lado, esses micro-organismos ali da cama, como você disse, e esses são só um exemplo, né, Ana? Na situação da cama, né? Eles estão se proliferando. Então, nessa balança aí, fica a ave com menos saúde e as doenças aparecendo cada vez mais, pode ser realmente um problema para eles, os produtores rurais, né? E aí, então, ficar de olho em tudo, como, por exemplo, ir lá verificar a cama. Exatamente. Então, a gente tem que alertar eles a questão de ambiência, manter as ventilações, os aquecimentos, e também a questão de biosseguridade, né, de manter uma qualidade de cama boa, para evitar a proliferação de micro-organismos. Também os insetos, né, que estão presentes na cama, como o cascudinho, que agora é uma época de verão, então tem um aumento da presença dos cascudinhos na cama, e ele é um vetor também para doenças para as aves, né? Então a gente sabe que ele é um sério problema para a avicultura, então a gente tem que estar sempre atento nesses pontos agora com a entrada do verão. Tá ótimo. Ana, muito obrigado, viu, pelas informações e um bom trabalho aí para você. Muito obrigada também, bom trabalho para todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.
E quem gosta de comer ovo aí? Vocês sabem que eu como bastante, né? Até o Ricardo Santin esses dias veio participar aqui, que é o presidente da BPA, e pegou no meu pé dizendo que eu como muito ovo. Eu gosto mexido, eu gosto misturado com legume, cozido. Eu como sem medo, apesar de ter gente dizendo que pode fazer mal. Será? Olha, focinho de porco não é tomada. Quando o assunto é colesterol, os ovos são aliados desse vilão ou aliados da nossa saúde? Nenhum nem outro, vamos com calma. O ovo fornece sim colesterol. A maioria está concentrada na gema, mas hoje sabemos que só 1/3 do colesterol ingerido pela comida é de fato absorvido pelo organismo. Cientistas descobriram que apenas uma pequena parcela do colesterol sanguíneo provém da dieta. A maior parte é produzida pelo próprio organismo. Portanto, aumentar a ingestão de colesterol não provoca necessariamente elevação significativa dos níveis da substância. Alguns estudos sugerem que incluir os ovos na dieta até aumenta um pouquinho os níveis de HDL, que é o colesterol considerado bom, que trabalha pela limpeza dos nossos vasos sanguíneos. Ou seja, o ovo seria benéfico para o coração. Portanto, não precisa ser radical e cortar alimentos. É como a gente sempre comenta por aqui: o segredo da boa alimentação está no equilíbrio. E tinha ovo ali, acho que sendo frito, acho que era na água, hein? Inclusive, isso é uma dica muito boa que minha mãe, Dona Rosângela, sempre faz para nós. Ovo, deixa a água ferver, um fiozinho d'água assim na frigideira, aí ela começa a ferver, você joga o ovo lá, quebra o ovo, joga lá, pronto, sai o ovo como se fosse frito. Não precisa botar óleo não, gente. Tá vendo só uma dica de Dona Rosângela, que sabe de tudo essa mulher. Um dia eu vou trazer ela aqui para trazer várias dicas de vida para vocês. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.